Olá, boa noite. É com prazer que estamos novamente reunidos aqui para falarmos sobre liderança. Este treinamento que visa capacitar todos que exercem liderança. E quem são esses todos? Todos nós exercemos liderança em qualquer área de nossas vidas, porque não basta, não precisa ser diretor de uma empresa, presidente de uma empresa para ser líder. Líder é todo aquele que está vivendo. Líder você é na sua casa, líder eu sou na minha casa, líder nós somos nas escolas, líder por onde nós andamos, nós exercemos liderança. E nós vamos fazer esse estudo clássico sobre liderança, usando como exemplo Neemias. Neemias é um excelente modelo bíblico de um líder crente no governo. Um homem de sabedoria, convicção, coragem, integridade a toda prova, fé firme, compaixão pelos oprimidos e possuidor de ricos dons de liderança e organização. Este é Neemias que nós vamos apresentar durante esses dias. Se você ler o livro de Neemias, nos capítulos de 1 a 6 na Bíblia, você vai entender justamente como Neemias elaborou um grande projeto e a partir dessa elaboração ele conseguiu realização do seu sonho, conseguiu restaurar os muros de Jerusalém. Primeiro Neemias ouviu dizer que os muros de Jerusalém estavam em ruínas. Neemias estava morando, vivendo num cativeiro. Ele era copeiro do rei, mas Jerusalém não saía do seu coração. E quando ele ouviu falar que os muros de Jerusalém estavam em ruínas e que as nações vizinhas ridicularizavam o povo de Israel, Neemias sentiu-se incomodado. Ele ficou abatido e ele imediatamente pensou que algo precisaria ser feito. Assim a vida de um líder. O líder precisa estar incomodado quando ele vê ao redor as coisas acontecendo, quando ele vê que situações estão ruins e que algo precisa ser realizado para se transformar aquela situação. Muitas vezes nós estamos nas empresas trabalhando e as situações que estão apontando para nós são situações ruins e muitas vezes nós ficamos acomodados. Neemias nos chama justamente para nos movermos nesse momento, para que nós fiquemos incomodados diante de situações adversas. Ele percebeu então que algo precisaria ser feito. O que é que ele poderia fazer para mudar esse quadro, para restaurar os muros de Jerusalém? Ele decidiu tomar conta então de um projeto para repor essas muralhas. Ele não ficou parado. Primeiro ele teve uma visão. Depois que ele foi impactado pela notícia e que ele se sentiu abalado, ele teve uma visão e dentro dessa visão ele enxergou o muro restaurado. Ele levantou-se, ele não ficou prostrado, não ficou parado. Eu estou distante de Israel, eu não posso fazer nada. Não, ele levantou-se e começou a esboçar um plano, como ele faria para reedificar aqueles muros. O que é que ele poderia fazer para que as portas fossem recolocadas nos seus lugares? Neemias, então, elaborou internamente um grande plano de ação. E ele precisou mobilizar outras pessoas. E no plano de ação já compreendia todas as suas necessidades. Assim tem que ser o seu plano de ação quando você está trabalhando diante de um projeto. Esta é justamente a história de Neemias, e que nós vamos apresentar como estudo clássico sobre liderança. O que nós poderemos aprender com Neemias, como Neemias agiu, o que Neemias fez, como ele alcançou sucesso. Neemias escolheu o tempo certo para ver o rei. Então, após ser impactado pela notícia, Neemias buscou orar e internamente ele concebeu um projeto. E nesse projeto, ele elaborou internamente todas as suas necessidades. E ele esperou o tempo oportuno para poder falar com o rei. Porque nós, muitas vezes, quando acreditamos em um projeto, iniciamos o projeto sem que esse seja o tempo ideal.
E muitas vezes nós somos levados ao fracasso por termos começado um projeto antes do tempo certo. Mas Neemias escolheu o tempo certo. Neemias teve sabedoria para aguardar o tempo que o rei estaria disponível para liberá-lo. Bons líderes compreendem que a oportunidade, isto é, saber perceber o tempo certo para fazer as coisas é tudo. Você, como líder, precisa ver qual é a oportunidade, qual o momento exato de executar aquele projeto. Não adianta simplesmente você se sensibilizar. Não adianta você pensar no projeto. Você tem que aguardar o momento correto para que aquele projeto seja iniciado. E Neemias, indagado pelo rei, o rei lhe questiona por que ele está triste. E ele disse: como eu não poderia estar triste se os muros de Jerusalém estão derrubados? Isso aconteceu 4 meses depois dele ter ouvido falar das ruínas. Então o rei, naquele instante, se sensibilizou. Ele começou a orar em dezembro e somente em abril ele falou ao rei de seu desejo de reconstruir a cidade. Então estava justamente nesse momento sensibilizado para o projeto de Neemias. E provavelmente os motivos que levaram Neemias a demorar a falar com o rei foram tempo para assimilar sua responsabilidade e a visão que teve. Ele teve uma visão, ele pensou nos planos que tinha que fazer, mas ele precisava assimilar a sua responsabilidade como líder, como ele faria tudo aquilo, como ele obteria a licença do rei, como ele obteria a licença para passar pelas terras, como ele obteria o material, como ele recrutaria as pessoas, como ele treinaria as pessoas, como ele mobilizaria essas pessoas. Então tudo isso ele precisou assimilar e ele precisou fundamentar a sua decisão, porque da fundamentação da sua decisão é que ele conseguiria movimentar as pessoas, mover as pessoas em paixão por aquele projeto. Ele aguardou o tempo também para se sentir preparado e seguro a respeito do seu plano. Há um tempo para que você se sinta seguro diante do seu projeto. Há um tempo necessário que você precisa amadurecer e dizer: agora é a hora, agora chegou o tempo. Não atropele o tempo, porque quando você atropela o tempo, o seu projeto é levado ao fracasso. A disposição mental e emocional do rei. Então Neemias precisava aguardar esse tempo oportuno que o rei lhe daria esta oportunidade para ele falar. E que estação do ano permitiria mover-se mais rapidamente? Então Neemias planejou todas as coisas e ele pensou como ele poderia fazer. Líderes de visão, eles veem toda a viagem em sua mente antes que deixe o estaleiro. Então, antes de começar o projeto, o líder de visão já tem uma noção, de ter um plano de que ele precisa fazer para acompanhar durante a sua viagem. Na sua mente, ele tem que estar com tudo desenhado, tudo concebido, antes de começar o projeto, para que ele olhe para o seu objetivo. Então ele tem a visão de seu destino. Como é que eu vou fazer para chegar lá? Ele tem que enxergar o seu destino já concluído, o seu projeto concluído. O Walt Disney, quando ele pensou e concebeu o grande projeto da Disneylândia, durante a execução das obras, o Walt Disney morreu. E quando da inauguração desta grande obra, aquele homem que estava pregando para as pessoas, que estava falando para as pessoas, ele afirmou: como seria bom que o Walt Disney estivesse aqui para contemplar o que ele sonhou. A esposa de Walt Disney disse: não, não é assim. O Walt Disney viu o projeto dele realizado antes da conclusão. Então o Walt Disney viu o seu projeto, mesmo que outros não tivessem visto. Assim também é um líder. O líder precisa ver muito mais do que qualquer um. Ele vê realizado. Ele não para diante dos desafios. Eles conseguem antever tudo o que necessitarão para alcançar o objetivo. E Neemias anteveu tudo isso. Ele precisava de autorização para passar. Ele precisava de material. Ele precisava de gente. Ele precisava de coragem para executar esse grande projeto.
Os líderes sabem de quais pessoas precisarão ter ao lado para formar equipe de sucesso. Então Neemias já planejou quais as pessoas ele precisava ter e como ele capacitaria essas pessoas para a execução daquele trabalho. Ele reconhece que há obstáculos na caminhada. Quando os obstáculos começam a surgir, o líder tem que estar preparado para ir retirando cada um obstáculo. E isso ocorreu na obra, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Os obstáculos apareceram e foram surgindo, e Neemias foi tirando um a um, até que ele pudesse alcançar sucesso. Neemias é um líder que sabia discernir. Ele tinha um equilíbrio entre o otimismo e o realismo. Você precisa ter este discernimento. Nem tudo são flores na elaboração de um projeto. Há espinhos que precisam ser retirados. Então o otimismo, muitas vezes desenfreado, nos leva à derrota, porque diante da primeira luta, do primeiro obstáculo, nós desistimos. Não é aquilo que nós imaginávamos. Eu estou enfrentando uma luta muito grande, e essa luta eu não tinha pensado. Neemias, ele era otimista, ele via os muros restaurados, mas ele via também a realidade da dificuldade que ele iria enfrentar. O equilíbrio entre a intuição e o planejamento. Não basta ter intuição e sair por aí correndo para executar um projeto. Há necessidade de se elaborar um planejamento, e esse planejamento é fundamental para que o projeto seja bem realizado. Um equilíbrio entre a fé e a realidade. Ele não pode ir tão somente pela fé, e nem pode ir também somente pela realidade, porque senão ele será fracassado. Ele crê, ele acredita, ele tem fé, mas ele sabe das lutas que ele vai passar. O grande segredo para ser um grande líder é a preparação. Quando você se prepara, planeja bem, passa segurança e confiança ao povo. O povo está aguardando um líder que esteja preparado, está aguardando um líder que possa conduzi-lo à vitória. Então o povo está aguardando ver em você esse líder realmente que necessita, que precisa, que ele buscava para ser o líder no seu trabalho. Líderes que são bons pilotos são capazes de levar seu povo para qualquer lugar. Então, um líder que mobiliza as pessoas, um líder que motiva as pessoas, é um líder que conduz toda uma liderança para o caminho que ele deseja, todo o povo para o projeto que ele sonha. Então, um grande líder vê tanto o problema como a solução. Ele está vendo os problemas que vai enfrentar, mas ele está contemplando as soluções caso a caso. Um líder vê além do que os outros veem. Enquanto os outros estão vendo aquele momento que estão vivendo, o líder já está vendo muito mais na frente. O líder já está contemplando o projeto concluído. Neemias foi capaz de ver o objetivo, mesmo estando longe de Jerusalém, e imaginar e arquitetar a solução para o sucesso. Então ele estava distante. Ainda que aquelas pessoas que iriam trabalhar no projeto estivessem em Jerusalém, eles não enxergavam a realização deste projeto. Mas Neemias, que via muito mais longe, muito além do que os outros podiam ver, ele viu aquele projeto realizado. Ele via mais do que os outros. Neemias sabia o que é que precisava ser feito para a restauração dos muros. Antes que os outros vissem, Neemias via os muros restaurados, mesmo antes de fazê-lo, recusando-se a entrar nas intrigas do inimigo. Então ele já sabia que ele ia enfrentar adversidades. Neemias enfrentou essas lutas porque ele tinha o seu olhar focado no seu projeto final. Neemias ilustra de forma poderosa o princípio da iniciativa na vida de um líder. Um líder precisa ter iniciativa. Você não pode ser um líder que fique parado diante das adversidades. Você tem que ter iniciativa. O que é que eu vou fazer? Qual a decisão eu vou tomar? Por onde eu vou caminhar? Qual o trajeto que eu vou trilhar? Como eu vou levar essas pessoas? Onde eu vou levar cada pessoa? Então o líder precisa ter essa iniciativa. E ele teve esta iniciativa. Primeiro, Neemias, como um líder cristão, ele orou por causa dos problemas de Jerusalém.
ele entregou e confiou nas mãos de Deus esse projeto. E ele planeja o projeto de reconstrução, e na sua mente ele já tinha tudo concebido, como ele executaria esse projeto. Um líder precisa ter esse projeto. Ele sabia como ele convenceria as pessoas a agirem, porque isso é fundamental para um líder, conseguir mover o coração das pessoas. E sabia também como ele obteria o material que necessitava. Então, Neemias, a sua iniciativa revelou uma grande capacidade de percepção e discernimento das coisas, uma grande visão. Líder, você precisa ter visão. Líder sem visão é um líder cego, é um líder fadado ao fracasso. Líder, você contemple o seu projeto como um projeto realizado, mas contemple as dificuldades. Saiba que você vai passar por lutas, mas saiba que seu projeto pode ser vitorioso se você verdadeiramente for um líder de visão. Diante da situação, Neemias não ficou então imóvel ou indiferente. Ele tinha de agir. Ele não ficou tão somente triste, abalado, abatido. Não, ele viu que ele tinha que fazer alguma coisa. A maior preocupação que um líder deve ter é não ficar complacente diante da situação. Ah, eu vou ficar aqui parado. Ah, é impossível restaurar aqueles muros. Ah, ali não tem pessoas capacitadas. Ah, eu não vou ter material. Ah, o rei não vai me liberar. São tantas as dificuldades que fazem com que um líder complacente pare, desista do seu projeto. Mas um líder de visão, ele enfrenta cada desafio e sabe que ele vai passar pelas lutas, mas ele pode ser vencedor. Um líder não pode ficar satisfeito com sua autorrealização. Aquele projeto não era só de Neemias. Essa realização não seria só dele. A realização tinha que ser de todos, para que aquelas pessoas estivessem motivadas, para que aquelas pessoas sentissem amor por aquele projeto. Todos precisariam se realizar com a realização desse trabalho. Há algo no nosso interior que nos leva a agir para nos tornarmos grandes líderes. E você tem isso no seu interior. Você pode ser movido por um interior transformado. Você pode ser movido por um grande líder. O mundo hoje precisa de grandes líderes. E você que está me ouvindo pode ser esse grande líder que o mundo está esperando. Mova-se, saia do seu lugar de acomodação e corra no destino da sua vitória. Neemias sabia o suficiente para agir. Ele soube quanto tempo a reconstrução levaria. Quando o rei perguntou a ele como ele estava, o rei perguntou quanto tempo ele precisaria ausentar-se. Neemias, que tinha elaborado o plano na sua mente, já sabia quanto tempo ele precisaria. Veja que Neemias é um líder verdadeiramente sábio. E essa sabedoria nós precisamos ter. Nós não podemos chegar diante de superiores nossos e dizer, olha, eu tenho um projeto. Sim, mas como é que você vai realizar esse projeto? Não sei. Quanto tempo você vai realizar? Não sei. Mas então como é que você vai fazer? Também não sei. E muitas vezes nós temos visto chefes e líderes que agem desta maneira. Eu não sei. Mas Neemias não, ele sabia. Ele se preparou. Ele se capacitou para dizer tudo o que ele precisava. Ele sabia como chegar lá. Ele providenciou junto ao rei, então ele precisava de cartas de permissão para viajar por todas as províncias além do rio. Ele já sabia disso, porque se ele não tivesse essas cartas, ele poderia ser impedido de passar além do rio para poder chegar até Judá. Então Neemias já pediu naquele momento ao rei cartas para que ele pudesse atravessar essas províncias. Ele sabia de que coisas necessitaria para fazer o trabalho. O que é que você precisa para o seu projeto? Quais as suas necessidades? Neemias já sabia que ele ia precisar de madeira, então ele requisitou de Asaf o madeiramento necessário para refazer os portões para as muralhas. Ele precisaria desta madeira e ele já levou essa madeira consigo. Ele sabia que a mão de Deus estava com ele. Neemias era um líder que confiava no Deus Todo-Poderoso. Neemias obteve de tudo quanto necessitava, porque a mão de Deus o abençoava. E você pode ser esse líder abençoado por Deus. Onde você colocar a sua mão, prosperará. Qualidades daqueles que têm
iniciativa. Os líderes sabem que os outros querem. Desejo é o ponto de partida para todo o movimento. Neemias sabia que eles desejavam ver os muros em pé outra vez. Neemias conversou com aquele povo e mostrou para ele o que é que eles estavam sofrendo. Eles estavam sendo humilhados, eles estavam sendo perseguidos. E como é que eles poderiam se contentar com aqueles muros derrubados? Eles precisavam se mover para reerguer os muros de Jerusalém. Então eles assumiram aquele projeto como um projeto deles. E eles passaram a ter amor por aquele projeto. E eles investiram de suas capacidades e de seu tempo para reconstruir aqueles muros. Os líderes então empurram para a ação. No primeiro momento, Neemias agiu sozinho. Ele foi verificar, ele foi inspecionar os muros, porque ele precisava estar preparado para quando ele fosse conversar com o povo, ele já saber onde colocaria cada família, onde cada pessoa estaria, cada ponto que estava destruído, cada porta que estava caída. Ele se preparou antes, ele visitou toda a área. Ele, um homem de planejamento, um homem de visão, ele viu primeiro para poder agir diante das pessoas. A sua intenção era encontrar as coisas que seriam capazes de fazer os outros agirem com ele. Então, quando Neemias falou com as pessoas, demonstrou para as pessoas que ele tinha conhecimento total da situação. Ele não ficou de forma insegura diante dos seus ajudadores. Ele mostrou que ele tinha consciência, conhecimento e que sabia como resolver o problema. Eles correm riscos maiores que os outros. Os líderes normalmente correm riscos maiores, porque são eles que estão à frente da batalha, são eles que estão à frente da luta. Quando o inimigo se levanta para combater, o primeiro que ele quer derrubar é o líder. Você precisa estar um líder fortalecido, você precisa ser um líder que, apesar de correr riscos, você esteja capacitado a absorver cada crítica, cada situação contrária e partir para resolvê-la, não repassar para os seus liderados como algo impossível de resolver. Não, você tem capacidade para resolver, você é preparado para resolver e você vai levar para os seus discipulados solução e não mostrar para eles que é impossível chegar ao sonho. Você vai mostrar para eles que ainda que estejam passando dificuldades, essa realidade você passa para eles, mas você diz a eles, mas nós temos como vencer. Se nós continuarmos marchando, nós vamos obter a vitória. Então, Neemias, após inspecionar a obra, ele começou a grande obra distribuindo as pessoas, distribuindo as famílias, para que não houvesse confusão, para que cada um já soubesse da sua responsabilidade. É importante que o liderado saiba da sua responsabilidade. Cada dia que um liderado levantava, já sabia onde ele estaria trabalhando. O seu liderado precisa ter conhecimento claro da tarefa que tem que realizar. Os líderes enfrentam o medo. Neemias não teve medo de contar com trabalhadores que não eram profissionais contratados para construírem ou soldados para lutarem. Ele sabia dessa limitação, mas ele sabia que poderia capacitá-los para que eles executassem esse serviço. Ele sabia que aqueles trabalhadores altamente motivados, eles conseguiriam executar a obra, mesmo não sendo da profissão deles. E eles fizeram isso de maneira notável, para que o projeto, a construção do muro, fosse feita de tal maneira que todos alcançassem o sucesso. E todos também estavam preparados como soldados para lutarem na hora da adversidade. Na hora que o inimigo se levantou, eles estavam prontos também para lutar. Um líder que tem iniciativa, ele age com entusiasmo. Naquelas coisas que Neemias tinha carências pessoais, ele as compensava com entusiasmo apaixonado pela causa. Você, líder, precisa estar apaixonado pela sua causa. Como um liderado vai lhe seguir se ver em você abatimento, dúvida? Não, você tem que estar apaixonado totalmente por aquela causa e ter a certeza que você vai realizar o projeto, que aquele grupo vai realizar o projeto, que apesar das lutas e dificuldades, você conseguirá levar aquele povo ao destino final. Seja um líder apaixonado por sua causa. Seja um líder
que você abraça aquela causa como sendo a sua última causa, sabendo que você pode ser mais do que vencedor, sabendo que se você estiver entusiasmado, investindo tudo de si, aquele projeto conseguirá sucesso. Planeje e seja um homem de iniciativa, seja um líder que vê as coisas realizadas. Deus lhes abençoe.